Oi galera, aqui é a Lara de novo para mais uma parte do Trampo PCD, uma série de entrevistas sobre pessoas com deficiência e empregabilidade produzida pelo Datalab. Eu sou a Larissa Ferreira, mulher preta de pele clara com deficiência, meus cabelos são dedados e eles estão amarrados num coque no topo da minha cabeça. Eu visto uma roupa verde musgo que combina com meus brincos e na minha boca está um batom vermelho claro. Atrás de mim tem uma parede branca e ao lado, livros. O desafio da acessibilidade já começa quando a gente tem que sair de casa. O ambiente pode até ser acessível, mais um caminho. E para falar disso, a gente trouxe a Maria Rosilene, que faz um trajeto de cerca de 60 km de sua casa em Santa Cruz até o FRJ na Ilha do Governador. Se você conhece a geografia do Rio de Janeiro, sabe que isso significa atravessar a cidade. E quem comanda a entrevista de agora é a Andréia. Ela tem baixa visão. A Andréia é uma mulher parda, está de cabelo preso, usa uma blusa azul com detalhes pretos. Ela gravou a entrevista no quarto dela, que tem uma parede rosada com uma cortina branca. A Maria também gravou do quarto, que tem uma parede amarela e um ar-condicionado. A Maria é uma mulher branca, está com o cabelo solto e liso, na cor mel, e usa um fone na cor branco. É com você, Andréia! Bom dia, eu estou aqui com a Maria Rosilene Soares. Ela é uma pessoa com deficiência visual que faz um longo trajeto devido à sua casa e à universidade. Para você, como é que é a questão da mobilidade no Rio de Janeiro? Eu moro em Santa Cruz, né? Então, assim, eu curso letras na UFRJ, que está localizada no Fundão. O percurso que eu faço da minha casa até o Fundão, eu levo em torno de 3 horas, assim, com muita sorte. Eu posso dizer, assim, como pessoa com deficiência visual, que a mobilidade urbana, principalmente na Zona Oeste, não é boa, porque assim, a gente não tem condições favoráveis, porque são calçadas quebradas, são os próprios BRTs quebrados, então assim, é até risco para a gente. E também o transporte não favorece também, porque temos os trens que saem bastante lotados daqui, né, principalmente em horário de pico. E a gente aqui em Santa Cruz, por exemplo, não tem uma área específica na parte do trem para pessoas com deficiência. Né? Lá no centro da cidade, na central, em horário de pico, eles têm uma plataforma exclusiva para pessoas com deficiências, idosos, gestantes, etc. Aqui na Zona Oeste, a gente mal tem a plataforma para todo mundo, né? Na hora de sair, a primeira coisa que você passa é por uma calçada, ainda não é um transporte. Como é que você vê a questão dessas calçadas esburacadas, desniveladas, ou se não no mesmo nível da pista aqui no Rio? Já aconteceu alguma coisa com você, né, com relação à calçada? Você acha que deveria mudar alguma coisa com relação às calçadas? Com certeza, assim, as calçadas, assim, é muito complicado. Aqui tem, na rua da minha casa, tem uma calçada totalmente desnivelada, o que é perigosíssimo, porque assim, hoje eu já não caio mais, não tenho, assim, corro o risco de cair, com certeza, mas a gente acaba, né, com o passar do tempo, de tanto andar, conhecendo até os buracos. Mas, assim, é algo extremamente perigoso para uma pessoa, por exemplo, que não conhece a região, né? Então, assim, não tem uma calçada, sabe, bonitinha, toda nivelada. E principalmente a questão do piso tátil, né? Eu sei que já é sonhar demais, porque a gente já não tem nenhuma calçada bonitinha, que dirá com piso tátil. Mas, assim, seria um sonho, assim, que tivesse o piso tátil para a gente que é deficiente visual, para a gente poder se orientar melhor, né? Então, eu acho que a questão das calçadas, com certeza, durante todo o trajeto que eu faço, até mesmo ao chegar na UFRJ, assim, lá as calçadas também não são muito niveladas, não. São esburacadas também. Não só os buracos, às vezes elas são da altura da pista, né? Tem isso também. Sim, o que não permite, né, a gente perceber. Verdade. E o segundo passo é atravessar a rua, né? Que é um passo, acho que eu diria, até mais perigoso às vezes. Com certeza. Como você vê essa questão dos sinais, por exemplo, os sinais não serem, às vezes, sincronizados, principalmente na Zona Oeste, tem muito. Por exemplo, um lado fecha primeiro, depois o outro. E outra pergunta que está dentro dessa, como você vê aqueles lugares onde, por exemplo,
nas ruas em que uma parte do sinal, por exemplo, o lado esquerdo está num determinado ponto da rua, o lado direito do sinal está num outro ponto da rua. Como que é isso para você? Porque geralmente são lugares onde pode ser feita até bandalhas. Isso já te prejudicou de alguma forma? Então, bom, primeiro que assim, já é um sonho quando tem sinal, né? Então, por exemplo, aqui perto de casa tem um sinal, só que só de enfeite. Porque as pessoas não respeitam. Então, isso já é um ponto que eu diria assim, que a gente pode destacar como um dos pontos mais perigosos, porque a gente nunca sabe quando está fechado ou quando está aberto o sinal, porque não tem sinal sonoro, né? Então, como é que a gente, que é deficiente visual, faz para atravessar a rua? Ou quando não tem quando tem uma alma bondosa, a gente vai, pede ajuda, né? E, enfim. Agora, quando não tem ninguém que esteja ali passando perto e tal, como é que a gente faz? A gente se atenta ao barulho dos carros. Só que aqui é meio complicado, porque como é que a gente vai saber? Às vezes, quando é para atravessar, são os carros alguns carros que param pra gente, mas outros não. Então, assim, é muito perigoso, muito perigoso. Eu tenho muito medo de atravessar aqui. Eu geralmente peço ajuda, porque é muito, muito, muito perigoso. E essa questão do sinal que não é reto, né? Que um de uma pista está num lugar e outro mais para frente ou mais para trás, isso é terrível também. Isso tem lá no Fundão, que também, em frente à Faculdade de Letras também, né? Que inclusive é um outro lugar que as pessoas não respeitam muito. Então é muito complicado. Então, lá eu tenho esse problema de além de ser um sinal que ele está em diagonal, digamos assim, ele é um sinal que não é respeitado. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro a gente infelizmente tem muito isso, assim, das pessoas não respeitarem o sinal. Outra coisa que eu queria te perguntar com relação a sinal, que eu acho muito bonito na frente do IBC e que deveria ter em outros lugares, porque já tinha até de precisar pedir ajuda, porque se o sinal está fechado, ele vai começar a apitar para você, você vai atravessar, porque ele está fechado para você. Se alguém te atropelar, a culpa não é sua, a culpa é da pessoa que avançou o sinal, que é a questão do sinal sonoro. Você acha que se ele fosse expandida a questão do sinal sonoro, seria uma boa, por exemplo, para você, como pessoa com deficiência visual? Então, eu não acho, eu tenho certeza. Assim, isso é algo que deveria estar, né, em todos os lugares. Porque o único ponto que eu conheço, pelo menos que eu tenho conhecimento, que tem um sinal sonoro é na frente do Instituto Benjamin Constant. Só que, assim, lá não é o único lugar do Rio de Janeiro onde existem pessoas com deficiência visual. Então, é extremamente importante, principalmente para a nossa independência, que haja sinais sonoros, porque a gente acaba se tornando deficiente por conta de uma cidade que é totalmente deficiente, de uma cidade que tem diversas defasagens para possibilitar a nossa mobilidade, né? Então, eu acho importantíssimo, de extrema importância, que sim, haja sinal sonoro em todos os pontos do Rio de Janeiro. Aliás, em todos os pontos do Brasil, do mundo, né? Sim, é uma questão muito fundamental, porque a gente não está pedindo nada fora isso, porque eles pensam que todos os cegos, não sei qual pensamento se só mora ou só frequenta o IBC, porque basicamente só tem na frente do instituto. Então, teoricamente, é só ali que você tem a independência. E os outros lugares, até lá você se locomove, você atravessa, você tem calçada e principalmente o transporte. O transporte, aliás, é o próximo tema dessa entrevista. O transporte público na cidade ele é conhecido por não ser lá um dos melhores. Principalmente os ônibus que têm a mania de não parar nos pontos. Você acha que se a gente seguisse aquele padrão europeu, em que seria obrigatório a parada em todos os pontos que os ônibus tivesse um motorista que nem lá fora tivesse não só de forma visual, mas também de forma audível nos pontos, a questão de falar qual ônibus que está parando, ou mesmo o motorista ser obrigado a avisar devido a existir pessoas com deficiência, o ônibus que está parando é esse. Você acha que isso te ajudaria bastante?
Com certeza, eu acho que seria de fundamental importância um sistema dessa forma, né? Assim, a gente tem o BRT atualmente que teoricamente, ajudaria bastante as pessoas com deficiência visual, porque ele funciona nesse sistema tipo do trem, né? De parar em estações e falar. Então, assim, você já pega o BRT, você sabendo que ele vai parar nas determinadas estações, né? Então, assim, você pega um BRT para Barra, né? Sentido Barra, aqui de Santa Cruz, né? Sentido Alvorada, e você quer descer na estação do Recreio. Você sabe que aquele BRT vai parar no Recreio e ele tem um sistema de voz para te avisar que ele que está chegando, né? Ah, próxima estação e tal. Porém, né, como eu falei, atualmente a gente está bem complicado, então o BRT nem fala mais, enfim. Tá bem complicado o sistema do BRT, né? E tem uma grande falha, né? Porque lá, tanto no trem como na Europa, quando um ônibus vai parar, ou um BRT, no nosso caso aqui, mas também os ônibus em si, os ônibus normais, se avisa assim, tem um painel sonoro falando assim, o ônibus com destino, sei lá, a Urca está se aproximando em 1 minuto. Aqui a gente já não tem isso no BRT, só tem de forma visual em algumas estações. Ou seja, a acessibilidade já caiu por terra aí. Sim, isso é verdade. E nossa, quando essa questão dos ônibus normais, assim, seria um sonho mesmo. Mas realmente não tá bem longe da nossa realidade, bem longe, porque principalmente aqui na Zona Oeste, já aconteceu casos de, assim, os motoristas passarem direto, mesmo as pessoas dando sinal, sabe? Então, assim, que dirá um ônibus parar, então eu acho, assim, que seria realmente um sonho, seria maravilhoso, mas eu acho que está bem distante da nossa realidade, infelizmente. Sim, por exemplo, você acha que se já ele passasse nos horários certinhos, tivesse um horário obrigatório determinado, sei lá, sim, o ônibus, sei lá, teoricamente eles 513 têm, né? Passa, sei lá, 2:01 no ponto do Rio Sul. Teoricamente eu acredito que eles tenham esse sistema assim de horários definidos. Só que muitas vezes isso não funciona, né? Até mesmo por conta de engarrafamentos e tal. Eu acho que talvez ajudaria a gente mais, assim, investir no sistema do BRT. Eu acredito que, assim, o BRT seja uma solução muito boa. Porque ele já tem um sistema, digamos, um pouco mais acessível, né? Porque para a gente ter determinado, por exemplo, os lugares em que vai parar e tal, e um sistema de voz, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que os ônibus, que nem eu falei, o padrão europeu. Lá, o ônibus, por exemplo, se tiver um acidente e o ônibus for demorar meia hora, eles sincronizam o GPS com esse portal sonoro, que nem o trem. O trem, quando começa a atrasar, eles mesmo informam, o trem, não sei como eles fazem, que sincroniza que, o trem era para encostar a 8 minutos, mas agora, sei lá, voltou para 10. Sim. Eles a mesma coisa para o ônibus, seria muito interessante, só que aqui não funciona. Seria maravilhoso. O problema é o investimento que eles não depositam, principalmente na Zona Oeste, né? Porque, infelizmente, o governo menos quer que tenhamos acesso, que as pessoas da Zona Oeste tenham acesso ao centro da cidade. Então, quanto mais difícil tiver, melhor, né? A eles, infelizmente. E com relação aos trens e metrôs, você acha que eles são mais acessíveis? E você acha que esse fato deles já terem essa questão mais sonora, de ter essa maior facilidade, te ajuda? Então, sim, eu acho que os trens e metrôs são mais acessíveis. E o metrô a gente vê uma acessibilidade até maior do que no trem, mas isso a gente vê por questões políticas mesmo, né? A gente percebe que lá no metrô, por exemplo, quando você pega da Central em sentido Zona Sul, a gente tem um atendimento impecável, né? A gente chega ali na Central e os seguranças já vêm ao nosso encontro para nos guiar até o metrô e até a plataforma, né? Até o metrô que vamos pegar. E então você fala, por exemplo, estou indo para Botafogo. Eles perguntam, né, para onde que a gente está indo, e você informa, estou indo para Botafogo.
E logo eles passam um radinho para os seguranças que estão em Botafogo, e quando você desce do metrô, já tem um outro segurança, um outro guarda, te esperando para te guiar até a saída. Então, assim, é algo que, por exemplo, a gente não vê no trem. No trem até tem guardas nas estações, mas a gente não vê isso de, você está indo para onde? Estou indo para a Central. Quando você chega na Central, alguém está lá para te desembarcar. Não tem isso. Assim, se tem situações muito raras, mas geralmente não costuma ter. Eu, como usuária assim, do trem, diariamente, eu posso dizer com certeza que não tem. Você acha que haveria alguma forma de aumentar a acessibilidade tanto no metrô como no trem, que não precisasse de um guarda, ou que de outra forma que você pudesse entrar na estação sem precisar de uma terceira pessoa, ou que tivesse um mecanismo mesmo de você frequentar aquele lugar com total autonomia? Então, acredito que sim, com o piso tátil. Aqui, por exemplo, em Santa Cruz, a gente não vê piso tátil na estação de trem. Na estação do metrô, a gente até vê mais. Eu acho que o piso tátil e também alguma espécie de eu não sei como é que é o nome técnico para isso, mas uma espécie de rampa que pudesse levar direto ao metrô, sabe? Que anulasse aquele espaço entre o trem e a plataforma, porque aquele espaço é um tanto quanto perigoso, né? E algo também que pudesse te mostrar que você está perto da plataforma. Por exemplo, na estação do BRT, é tudo fechado, né? Você só tem... A porta só abre quando o BRT chega. Então, aquilo, quando você chega ali, você não consegue ultrapassar, quer dizer, a menos que esteja quebrado na estação, né? Você não consegue chegar na plataforma, na pontinha da plataforma, se o BRT não estiver lá. Então, acho que isso seria algo também importante no metrô, por exemplo, que tivesse algo que separasse a plataforma, uma espécie de porta naquela linha que separa, né? Eles falam, né? Não ultrapasse a linha amarela. Só que como é que o deficiente visual vai ver, né? Por mais que tenha o piso tátil, às vezes não sei, né? Eu acho perigoso que só tenha a linha amarela como uma espécie de aviso de que você está perto da plataforma. Então, eu acho que deveria haver algo mais palpável, assim, da que você pudesse ter noção e não cair ali. Tipo, por exemplo, não precisaria nem ser uma porta, mas, por exemplo, essa linha amarela já ter ser mais grossinha, ou ter um relevo diferente para passar a bengala. Sim, mas sei lá, eu acho que ainda assim é um pouco perigoso não ter nada ali na frente, sabe? Porque alguma pessoa com deficiência visual um pouco mais desatenta pode passar ali e já era, né? Então, ou tropeçar um pouco antes e aí você já cai lá dentro. Então, assim, eu acho bastante perigoso. Eu acho que deveria haver algo como uma grade ou uma porta, algo desse tipo para poder separar. Por exemplo, recentemente eu fui a Curitiba e nos BRTs de lá, você não tem esse espaço entre o trem e a plataforma. Não sei se você já viu, Andréia. Mas lá não tem. Quando o BRT para, abre uma espécie de rampa que liga o BRT à plataforma. Ou seja, você simplesmente caminha até o BRT, você não tem que se preocupar com esse espaço. Então, acho que deveria haver algo do tipo, tanto nos BRTs, quanto nos trens, quanto nos metrôs. É isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, às vezes o BRT, o metrô e o trem tem esse espaço, mas tem uma outra questão que também tem que ser modificada, que alguns BRTs, trens e metrôs são mais altos que a plataforma, ou o inverso, em que as plataformas são mais altas que o transporte. Você acha que essa rampa também ajudaria nessa questão? Com certeza, eu acho que a rampa ajudaria bastante, porque você não teria que se preocupar, porque além de muitas vezes ser um desnível muito grande, né? O BRT está muito alto, ou o BRT está muito baixo, ou o trem, ou o metrô. Além disso, ainda tem a questão do espaço. Muitas vezes o trem ou o BRT, o metrô nem tanto, mas o trem e o BRT, eles costumam parar um pouco mais distante. Então, por exemplo, minha mãe já caiu
Minha mãe também é deficiente visual e ela já caiu no BRT, ela já caiu no trem. Então, assim, são coisas extremamente perigosas que uma rampa, com certeza, facilitaria essa questão. E para encerrar, você acha que falta muito investimento nessa questão da acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro e na cidade como um todo, das prefeituras, dos governos estaduais, federais dos países e etc, etc. E você acha que às vezes é falta mesmo até de vontade? Eu acredito que sim, eu acredito que o capacitismo também esteja bastante envolvido com isso, porque as pessoas não costumam olhar muito para essa camada da população, né, dos deficientes. E muitas pessoas têm a visão errônea de que a gente sempre tem que sair acompanhado. Então, eu acredito que muito do investimento não se dê por conta disso, de que acham que a gente sempre está acompanhado, a gente sempre tem que estar acompanhado. Então, logo, se a gente está com uma pessoa que é vidente, né, com uma pessoa acompanhada de uma pessoa que enxerga normalmente, a gente não vai precisar de ajuda, não vai precisar de adaptação. Então, é menos gastos também, né? Porque eu acredito que sim, tem essa questão da pouca vontade de investir nessas acessibilidades, nessas formas de acessibilidade. E também tem a questão como eu já falei, né, as questões políticas. Aqui na Zona Oeste você vê investimento praticamente zero. Você vê que no centro da cidade, na parte da Zona Sul, na zona portuária do Rio, até que ainda tem umas coisas mais bonitinhas, que é aquela questão, né, que é para inglês ver. Então, a gente tem, sim, piso táteis no centro da cidade, a gente tem coisas mais que você até fica pensando que é uma cidade um pouco acessível, né? Mas, realmente, por exemplo, para a Zona Oeste, quando você vem para cá, assim, a gente não vê nem sinal de piso tátil, a gente não vê elevador nas estações, a gente não vê nada que indique que é um lugar acessível e tranquilo para uma mobilidade urbana das pessoas com deficiência. Sim, geralmente é onde os deficientes moram, né? Na Sim. Zona Oeste do Rio de Janeiro ou nos municípios da Baixada Fluminense. Então, acaba que a boniteza é onde não tem essas pessoas. Exatamente, então, porque na verdade não é pra gente, né? É para os outros verem. Na verdade, é isso, né? Nada é. Não posso dizer que nada, mas assim, a maioria das coisas não é de fato para que a gente possa aproveitar, é para que as pessoas possam ver que aqui tem, mas não tem. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem que evoluir muito, o Brasil tem que evoluir muito em termos de acessibilidade, de uma maneira geral. Se locomover para a cidade é um perrengue, seja ela qual for. Mas se ligue em quantos exemplos de acessibilidade que as meninas citaram. O que falta mesmo é política pública para fazer da acessibilidade uma realidade. Agora, se na rua, onde o poder público é obrigado a aplicar essas medidas, imagina dentro dos espaços de trabalho. Quando a gente consegue ser finalmente contratadas, temos ainda que lidar com a mentalidade de que a deficiência é um empecilho para ser uma profissional. Quem conta essa realidade muito bem é o Cristiano, num papo conduzido pelo repórter Claudinei. O Claudinei é um homem negro. No dia da entrevista, ele estava careca e com uma barba grisalha. Ele estava com uma blusa cinza e fone de ouvido preto. Atrás dele tem uma parede amarela e um ventilador preto. Fale seu nome completo, qual a sua deficiência, explique quando ficou deficiente, de que se trata a sua deficiência. Bom, meu nome é Cristiano Adeodato dos Santos. Eu sou branco, caucasiano. Eu estou usando uma camisa preta, da Volcom. Estou atrás do meu carro aqui, é um Jeep preto. Eu estou no estacionamento do Shopping Miramar. Eu já disse, tenho 48 anos, né? Eu tinha cerca de 2 anos e meio quando eu tive poliomielite. A minha mãe não me vacinou. Eu não fui vacinado contra a polio, por consequência eu fui vitimado com a poliomielite. A minha deficiência ela atinge membros inferiores. Hoje, agora, com o avançar da idade, eu tenho sentido um pouco a sequela do pós-polio. Então, que são resquícios da poliomielite que atinge a pessoa na fase adulta. A doença ela nunca morre, porque a poliomielite não tem cura. E descobriu-se agora há pouco tempo, digo pouco tempo, fazem menos de 30 anos,
um pouco mais de 30, que a poliomielite ela atinge a pessoa que foi atingida na fase inicial, atinge também na idade adulta. Fale um pouco do seu dia a dia. Quais as suas dificuldades, sua rotina? Bom, no dia a dia eu costumo me dizer que eu sou um deficiente muito funcional, porque eu consigo me utilizar de muletas, né? Hoje, em virtude do avanço da doença, eu tenho usado bastante cadeira de rodas. Mas eu me locomovo bem de muletas. Eu consigo pegar ônibus, apesar da dificuldade. E pelo fato de ter um automóvel, eu tenho uma mobilidade bastante grande, né? Porque eu não preciso pegar ônibus para me locomover. E isso ajuda muito o deficiente, né? Ter um automóvel para sua locomoção. Mas, assim, não existe obstáculo que eu não possa transpor em virtude da deficiência, não. E até no meu trabalho eu tenho utilizado cadeira de rodas, né? Eu sou funcionário público, eu sou policial civil há 23 anos. E durante mais de 20 anos eu sempre usei muleta no meu trabalho. Agora, há pouco tempo, eu estou começando a usar cadeira. Está chegando muito próximo à época de eu me aposentar. Então, eu sentindo o cansaço da idade também, que para o deficiente a idade ela chega um pouco mais pesada. Mas, enfim, de resto, eu tenho levado uma vida bastante normal. Inclusive, sou casado há 27 anos, tenho uma filha de 26. Quais as barreiras que você enfrentou para estudar? Locomoção, inclusão, essas duas. Eu não tive problema nenhum para estudar, muito pelo contrário. Quando no começo dos estudos eu morava num colégio interno e dava toda a oportunidade para o deficiente, eu tinha toda a opção disponível para mim, quer seja na estrutura, quer seja no backstage, ou seja, me fornecendo material, me fornecendo muleta, cadeira, aparelho. Ou seja, não tive problema nenhum não para estudar. Como você conseguiu esse emprego? Fale um pouco sobre o percurso até ele e qual foi a rota que você pegou até chegar a ele. Eu, antes de ser funcionário público, eu comecei a minha vida vendendo Bentex, né? Eu vendia balinha no semáforo. Como todo deficiente, a gente tem problema para arrumar emprego. Na estudo eu nunca tive problema, mas para arrumar emprego foi um pouco problemático, porque existia a barreira do preconceito, né? Inclusive ela existe até hoje, porque as pessoas não acham que o deficiente pode estar fazendo determinada atividade ou fazendo qualquer tipo de função por conta da deficiência. Existe muito, as pessoas estigmatizam muito o deficiente, acham que a gente é incapaz, eles querem esconder a gente da sociedade. Por isso eu comecei vendendo balinha, mas depois eu prestei o concurso público, né? Eu ingressei na carreira por um concurso público muito difícil, por sinal. É um dos concursos mais difíceis que tem, ingressar na Polícia Civil. E eu tive a felicidade de ingressar ainda muito jovem, eu tinha 23 para 24 anos. E desde então eu sou funcionário público, sou policial. Qual é a sua função aí na delegacia? Eu sou escrivão de polícia, eu trabalho fazendo boletim de ocorrência. Fazendo um trocadilho, eu sou o homem do BO, né? Você teve problemas em se adaptar com os colegas de trabalho? Sim, tive muito problema. Porque o que acontece? A polícia é uma instituição bastante patriarcal e arcaica. Não arcaica, desculpa, arcaica não foi a palavra. Ela é muito, como diria, ela é tradicionalista, né? A pessoa com deficiência, quando ingressa na polícia, vai encontrar pessoas que não estão acostumadas a ver deficiente trabalhando. Né? Um rapaz de muleta, ele anda armado, né? Não anda armado, e se entrar alguém na delegacia, o que é que vai acontecer? Existe sempre aquela, né? Mas, enfim, eu, graças ao bom Deus, pelo fato de trabalhar interno, eu nunca tive problema nenhum em lidar com a função, um pouco com os colegas. Mas aí isso a gente vai quebrando com o passar do tempo, né? Você vai demonstrando a sua capacidade técnica, vai demonstrando ser um bom profissional, e isso aí não tem barreira que segure. O que você prefere fazer nos seus momentos de lazer? Eu, durante muito tempo, eu pratiquei esporte adaptado, né? Eu fui o número 1 do Brasil de duplas, de tênis em cadeira de rodas. Eu comecei, a minha vida, na verdade, ela deu um up bem grande quando eu entrei no esporte adaptado. Eu comecei com basquete, né? Aí você começa a descobrir o mundo, né? Você não é mais aquele deficiente protegido pela família, você é aquele deficiente que está no mundo se protegendo. E o esporte te ensina bastante isso, né? O esporte te dá motivação, te dá saúde.
Então eu comecei com basquete, depois eu fui pro tênis. No tênis eu conheci bastante lugares, eu viajei a alguns países do mundo, viajei Brasil, diversos estados, cidades assim incontáveis, praticando o tênis, né? E jogando esporte de competição. Porque no Brasil, o tênis em cadeira de roda foi o primeiro esporte a pagar uma premiação em dinheiro para o deficiente. Então eu gostei muito de ter entrado, né, nesse tipo de esporte. Então, praticando esporte de competição, eu me divertia muito. Hoje em dia, eu me divirto muito chegando em casa, assistindo televisão, bebendo uma cerveja, de vez em quando saindo com os amigos e ir pro bar beber. Eu tenho uma vida social bastante agradável. Você, em algum momento, teve medo? Sim, lógico. O medo de não ser aceito pela sociedade, ele parece que está intrinsecamente ligado ao ser humano, né? Independente de ter deficiência ou não. Com deficiência, esse medo pode ser um pouco mais forte, né? É difícil lidar um pouco com medo. O deficiente, ele tende a ficar com medo de se socializar por conta de toda a história com relação ao preconceito do qual a gente é vítima. Porque por mais que a pessoa diga, eu não tenho preconceito, ela sempre vai olhar a gente com o olho meio atravessado. Porque você vai à praia, você coloca uma bermuda, coloca uma sunga. A tua perna não é o padrão de beleza que a sociedade exige. Você tem a sua deficiência, você não vai ser visto pela sociedade dessa forma, entendeu? A sociedade vai te ver, vai olhar, olha, aquele rapaz, a perna dele é mais magra, vai olhar, aquele rapaz lá, não sei o que, olha, ele anda meio torto, não vai te olhar de forma, digamos, normal. Então, por mais que a pessoa diga, eu não tenho preconceito, ela vai sempre te olhar de forma diferente. Eu digo assim, eu até peço, não, pode até ter preconceito, não me importa, mas me trate com respeito. Porque é difícil lidar com esse sentimento de não ter preconceito. É difícil, porque você é doutrinado e educado desde a mais tenra infância a tratar diferente os diferentes. E, infelizmente, a nossa deficiência nos torna diferentes. Falando em poucas linhas, como que é a vida de uma pessoa com deficiência? E no seu olhar, o que precisa melhorar? Eu, graças ao bom Deus, eu morei num colégio que me ensinou o que é fazer o bem e o que é amar. Isso, para mim, foi fator preponderante para um ser humano que eu me tornei. Eu sei que para a vida para o deficiente, por conhecer muitas pessoas com deficiência, é muito difícil. As barreiras impostas pela sociedade, quer seja uma escada, quer seja uma escada rolante, quer seja um banheiro que não é adaptado, um ônibus que, muito embora seja adaptado, quase nunca está funcionando, ou seja, o teu dia ele é muito mais longo para a locomoção se você não tiver um carro. As barreiras impostas pela sociedade ainda não foram quebradas. As calçadas hoje em dia completamente irregulares. Andar de cadeira de roda numa calçada é praticamente impossível. Eu fiquei um tempo lá visitando a Argentina e você percebe que você consegue andar de cadeira em Buenos Aires por diversos locais, por conta das condições de calçada. Aqui no Brasil, você vai para São Paulo, você vai para uma cidade que é completamente terra, que é Santos, é onde eu moro, você não tem essa condição. Ou seja, a sociedade ainda tem muito o que aprender. E eu tenho visto muitos e muitos retrocessos com relação ao tratamento da pessoa com deficiência, quer seja por parte do poder público, quer seja por parte dos nossos governantes. E a gente fecha o episódio com a Denise. E o maior desafio dela é mostrar para os colegas e pacientes que uma mulher negra e com deficiência visual pode sim ser uma profissional de referência. Quem fala com ela é o Ebert. Boa noite, estamos aqui hoje numa entrevista para falar sobre acessibilidade e inclusão no âmbito do turismo, bem como no âmbito profissional. Estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, que é a Denise Santos Silva, certo? Denise, vamos começar nossa entrevista nos conhecendo, né? Primeiramente, nos conhecendo fisicamente, né? Pois eu sou deficiente visual, Denise, e eu soube previamente que você também é deficiente visual, né? Vou começar por mim. Me chamo Herbert Portela, estou com uma camisa preta, uma camisa social, uma camisa preta. Me ajuda aí, Denise, eu não sou muito bom não, mas vamos lá. Eu sou moreno, tenho um cabelo liso, estou com fone de ouvido também preto. Estou aqui na minha mesa, tem
uma reglete, tem algumas folhas aqui, meu esboço em braille, e no meu fundo uma parede branca, né? Uma parede sólida branca, e no demais é isso. Parede sólida foi legal. Desculpa, Denise, é uma cor sólida, né? Toda parede é sólida. Uma boa observação, Denise. Fique à vontade. A Denise é profissional. Vamos lá, Denise. Agora é você. Certo. Bom, boa noite a todas e todos e todes. Como já foi mencionado, né? Eu sou Denise, mais conhecida como Denise Santos. Eu sou mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos, curtos na altura do ombro, eles estão soltos e estão repartidos assim de lado, com mechas cobrindo um pouco o lado do rosto, do lado direito do meu rosto. Eu visto blusa verde, estou com brincos pequenos verdes e um leve batomzinho claro. E aqui ao meu fundo tem uma parede na cor roxa. Algo mais, Hermes? A parede é sólida, Denise? É sim. Não é artificial, não, né? Ótimo, Denise. Então, dito isso, nós nos conhecemos, né? Nós somos lindos e maravilhosos. Então, vamos lá. Quem é Denise Santos Silva? Ai, nossa, quem sou eu? Bom, já falei a minha forma física, né? Para vocês verem. E, bom, a efeito de currículo, atualmente eu estou graduanda do curso de Serviço Social, finalizando o curso. Tenho formação técnica em comunicação social, técnica em logística, sou consultora em audiodescrição também e sou ativista na causa das pessoas com deficiência, em especial as pessoas com deficiência visual, né? Mulheres. Eu faço parte do projeto Mulheres de Visão aqui em Teresina e também faço parte do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que é a nível nacional. E faço parte do coletivo de assistentes sociais com deficiência do Brasil. O que mais? Atualmente eu estou no campo de estágio, no qual foi bem difícil de conseguir. Eu não costumo dizer que eu sou exemplo de superação para ninguém. Eu sou apenas uma pessoa, uma mulher que tem sonhos, tem perspectiva, tem vontade, e o que eu sinto vontade de fazer eu vou em busca. Mas também o que eu não quero é bem difícil de eu fazer apenas por imposição. Né? Embora a gente viva ainda numa sociedade de imposições e tomar decisões, às vezes, requer uma certa destreza. Você tem que ser mais determinada, né? Sobretudo nós, pessoas com deficiência. Só isso, né? Eu achei muita coisa. Você já teve experiência no mercado de trabalho? E se sim, como ocorreu esse processo de inserção, né, no mercado de trabalho? Eu tive pouquíssimas experiências no campo profissional com relação ao mercado de trabalho. A experiência que eu tive foi no campo de estágio. Antes da pandemia, eu tive a oportunidade de participar de um estágio que, para mim, para todos que participaram, foi uma experiência profissional, né? Era um estágio não obrigatório. E eu consegui esse estágio a partir de um processo seletivo da Fundação Municipal de Saúde, aqui de Teresina. E foi a minha primeira experiência profissional, né? E outra experiência que eu tive foi na área da audiodescrição, mas essa questão é mais como é que eu posso dizer? Um trabalho autônomo, né? Você já sofreu algum tipo de preconceito ou algum tipo de comportamento capacitista, né? Vindo de algum colega de trabalho ou por parte da sociedade? Sim, vários. Eu posso dar um exemplo da minha experiência como estagiária, né? E aí, bom, lá eu atuava na área de saúde, na unidade básica de saúde, e eu ficava no acolhimento, né, dos usuários, dos pacientes. Mas por falta de conhecimento das pessoas, né,
em achar que nós, enquanto pessoas com deficiência, não somos capazes. Então, nesse lugar, eu sofri bastante, tanto por parte da equipe profissional, como por parte dos usuários, como eu já falei. Com relação à equipe, eu tive muitos não, poucos, assim, no início era mais, mas depois que eu comecei a conversar, a tentar colocar na cabeça das pessoas que eu estava ali por algum motivo, não por caridade, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, ela ficou aqui porque tiveram pena e tal. Mas em alguns momentos eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, realmente não para impor para elas o que eu estava fazendo ali, mas para que, de certa forma, elas passassem a me ver de uma forma diferente. Não como a mulher cega que estava ali fazendo não sei o quê, não sei por quê. Então, por parte da equipe, no início foi difícil, mas a gente conseguiu abrir mais esse diálogo, né? E conhecer, porque eu acho que o pontapé inicial mesmo é a pessoa se abrir para esse conhecimento, que a partir do momento que ela age com expressões preconceituosas é porque ela ainda não entendeu. É um preconceito que ela criou. Então, é essa desconstrução que tem que ser feita. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer. Agora, com relação aos usuários, é bem mais difícil, porque todos os dias são várias pessoas e pessoas diferentes. Então, aconteceram várias situações bem capacitistas. Onde teve o maior caso de preconceito, de capacitismo? Foi com os profissionais ou foi com os usuários? Com certeza foi com os usuários, justamente pelo motivo de que eram pessoas variadas, né? Então, mudava muito. As pessoas de hoje não serão as mesmas de amanhã. Então, é como se fosse todo dia a mesma coisa. Todo dia você ter que provar, de certa forma, e dizer o que você está fazendo ali, né? Qual a sua função. Eu sei. O que não aconteceria se a pessoa não fosse se o profissional não tivesse nenhuma deficiência, né? Exatamente. Pois é, Ana Denise. Por isso que a gente precisa de políticas públicas de conscientização. Assim, todo mundo aprende e entende que temos potencial para qualquer área. Bom, pessoal, essa foi a parte 2 do Trombo PCD. Eu sou a Lari e te espero no próximo episódio. Até lá!